Agora são 7h19 e vamos fazer contato com um cientista político, professor de Ciência Política e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, professor William Nozaki. Bom dia, William. Bom dia, Glauco. Bom dia, Naama. Bom dia a todos os ouvintes. William, eu estava falando aqui exatamente a respeito dessa data, do 31 de agosto, em que se completam 3 anos da oficialização do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? E o que eu queria é a sua avaliação a respeito do que aconteceu, principalmente em termos de orientação do Estado, orientação econômica, desde que o Michel Temer assumiu a presidência da República. Houve praticamente um cavalo de pau, uma mudança muito grande em relação àquilo que vinha sendo feito até então. Exatamente, Glauco. Nesse período de 3 anos, o que a gente observa é uma espécie de refundação do Estado no Brasil, num sentido absolutamente ultraliberal e de recuo nas atividades do Estado como instituição de implementação de políticas públicas e avanço numa compreensão do Estado como instituição que funciona como agência de risco para o mercado financeiro e como agência de segurança e vigilância contra a maior parte da população, né? A gente saiu de um período onde o Estado era um protagonista e um ator fundamental para a construção de um projeto de desenvolvimento, para a construção de um projeto de inclusão social, para uma compreensão e para um momento onde o conjunto das estruturas do Estado estão sendo utilizadas em favor dos grupos dominantes da elite e com absoluto descaso com relação a medidas de políticas sociais e econômicas que sejam capazes de atender as demandas da população. Quer dizer, a gente tinha ali digamos, podemos até falar de um princípio de construção, de consolidação do estado de bem-estar social no Brasil, que para chegar a esse nível a gente precisa ter uma participação ativa do Estado, isso historicamente se vê em vários outros países, e a gente teve essa reversão a partir do governo Temer e um aprofundamento de determinado modelo, né, de forma de enxergar o Estado no governo Bolsonaro. Exatamente. Isso se explicita, Glauco, por meio da ruptura de 3 grandes pactos que consolidaram a possibilidade de a gente ter algum nível de estado de bem-estar social no Brasil, né? Então a gente observa em curso a ruptura com o Pacto Varguista dos anos 30, que viabilizou os instrumentos para que se construísse o desenvolvimento econômico. A gente observa, em segundo lugar, a ruptura com elementos do Pacto Constitucional de 88, que construiu as bases, como você bem disse, para a conformação de um estado de bem-estar social no Brasil. E, em terceiro lugar, a ruptura com o Pacto Lulista de inclusão da maior parte da população num mercado formal de trabalho ampliado e num mercado de consumo ampliado. Então, esse período dos últimos 3 anos, talvez, quando a gente os observar com mais distanciamento histórico, vão ser percebidos como um momento de rupturas estruturais envolvendo as conquistas da sociedade brasileira ao longo do século XX. E quando você fala da questão do Pacto Lulista, né, eu lembro da crise de 2008, 2009, em que o Estado acabou ali promovendo políticas anticíclicas justamente para que essa crise não se tornasse aí um terremoto no Brasil, né, não provocasse uma crise de desemprego. A gente teve ali uma baixa no crescimento do PIB, mas os efeitos, os impactos sociais foram muito menores por conta da ação do Estado. Como você viu ali naquele momento a ação do Estado, os instrumentos públicos que foram utilizados e fazendo um exercício de imaginação, se essa crise ocorresse hoje, com a orientação que a equipe econômica de Paulo Guedes tem, como que seriam os impactos para a sociedade brasileira? Num certo sentido, a maneira como o Brasil enfrentou a crise de 2008, naquele momento, serviu como exemplo internacional de mobilização de instrumentos econômicos e estatais de sucesso. A crise impactou o Brasil no primeiro trimestre de 2019, com uma baixa muito significativa no PIB, mas quando a gente olha para os dados macroeconômicos, em 2010, o Brasil não só já tinha se recuperado, como apresentava níveis de crescimento maiores do que o que antecederam a própria crise. Isso em função de um conjunto de
elementos que envolveram a utilização das empresas estatais como mecanismo de investimento público, a utilização dos bancos públicos como instrumento de oferta de crédito e de viabilização do financiamento e a utilização de uma série de medidas de estímulo à demanda que fizeram com que a atividade econômica pudesse ser reativada. Ou seja, havia ali uma compreensão de que o Estado deveria tomar a frente do processo de combate à crise e de reconstrução do caminho de crescimento e desenvolvimento. Se a gente fizer esse exercício hipotético que você propõe e vislumbrar como é que pode ser a reação do Brasil à luz da política do Bolsonaro e do Paulo Guedes diante de uma nova crise econômica, exercício, aliás, que nem é tão hipotético assim, Glauco, porque uma parte dos organismos internacionais indicam a possibilidade de uma nova crise internacional nos próximos anos, né? Se isso acontecer e se isso tomar forma, é muito difícil enxergar instrumentos e possibilidades de recuperação econômica, porque ao longo desses últimos 3 anos, com as privatizações, com o enxugamento da estrutura do Estado, com a própria criminalização de políticas públicas orientadas para o estímulo à demanda e à inclusão social, o Estado ele perdeu a capacidade de dirigir o mercado. Isso significa que numa eventual próxima crise a gente vai se encontrar numa situação muito vulnerável, o impacto dela pode ser muito mais significativo sobre a economia e sobre o conjunto da sociedade brasileira. E também remetendo a essa questão da crise, né, que a gente teve ali, 2008, 2009, uma crise internacional a mais séria desde a quebra da Bolsa de 1929, a gente teve uma ação muito importante dos bancos públicos, né, ofertando crédito e fazendo inclusive a concorrência com as instituições privadas. E hoje a gente teve uma notícia na semana passada de que os juros no cheque especial chegaram à sua maior alta numa série histórica de 25 anos, justamente porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deixaram de forçar a concorrência. Então a gente tem aí os bancos públicos, né, como você disse, esses instrumentos do Estado não sendo mais utilizados de uma forma a promover, aí, a buscar justamente esse bem-estar da sociedade. E também temos a questão da Petrobras, né, William? A Petrobras ali também foi fundamental, inclusive fomentou uma indústria naval brasileira que estava muito em baixa, e agora também o governo parece abrir mão desse instrumento poderosíssimo, ou seja, desses dois, né, dos bancos públicos e da própria Petrobras. Exatamente. Naquela ocasião, no entorno da crise de 2008, 2009, o papel do BNDES na oferta de crédito industrial foi fundamental, assim como a atuação do Banco do Brasil na oferta do crédito agrícola e da Caixa Econômica Federal na oferta do crédito imobiliário, para que se pudesse organizar a recuperação da crise. Além disso, o fato de esses bancos públicos praticarem taxas de juros menores relativamente do que a dos bancos privados, criou um ambiente concorrencial que estimulou a circulação do crédito e a dinamização do mercado interno. Se a gente dá um salto e observa o que tem acontecido recentemente, o desmonte do BNDES, a perspectiva de que ele deve trabalhar como um banco não de financiamento industrial, mas de modelagem para a realização de desestatizações e de privatizações. A gente observa o recuo na atuação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a gente percebe como o rentismo privado ganhou uma margem de manobra e de ganho de atuação muito expressiva ao longo desses últimos 3 anos, né? E se você somar isso tudo, o desmonte da Petrobras, o cenário fica ainda mais dramático. Afinal de contas, naquele período, entre 2010 e 2011, foi um período de reorganização, por exemplo, do marco institucional e regulatório de exploração do pré-sal, que havia sido descoberto há pouco, e a Petrobras atuou como um instrumento fundamental para o desenvolvimento produtivo e tecnológico do país, né? Estimulando não só a indústria naval, mas a indústria de engenharia pesada e de construção civil como um todo. Não por acaso, quando a gente observa a conjuntura atual, esse desmonte acelerado da Petrobras, que se desfaz de refinarias, que se desfaz da sua malha de logística, dos ativos de gás, de biocombustíveis, e que passa a atuar como uma mera furadora de poços para vender óleo cru, teve como efeito colateral o desestímulo
a setores industriais importantes como a indústria naval, a engenharia pesada e a construção civil, que tem um impacto muito importante para a geração de emprego e renda no país. Né? Então, esses elementos todos nos colocam diante de uma situação muito problemática. William, bom dia, Naama, tudo bem? Bom dia, Naama, tudo bem? Tudo bem. William, a gente vive tempos de reforma, né? Reforma trabalhista, previdenciária, o governo já sinaliza ali a tributária, tudo orquestrada aí pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. E a pergunta que eu te faço é, eles prometem que com essas reformas, a recuperação da economia, alavancar a economia, qual que é a expectativa disso diante de todas essas reformas, esses pacotes aí que o Congresso está analisando e possivelmente a reforma trabalhista, a reforma previdenciária aí agora, né, em questão? Bom, se criou um falso consenso no debate econômico brasileiro nos últimos anos de que a aprovação da reforma trabalhista, depois a aprovação da reforma previdenciária e muito em breve a discussão em torno da reforma tributária seriam elementos necessários para que se pudesse destravar o crescimento econômico. E o que a gente observa nesse período é que, a despeito da aprovação dessas reformas, a atividade econômica do Brasil tem uma imensa dificuldade de se recuperar. A gente passou por um período de 20 trimestres consecutivos de redução nas expectativas e na capacidade de crescimento do PIB. Então, isso evidencia como o discurso de que as reformas são pressupostos necessários para a retomada do crescimento, na verdade, são mentirosos e escondem o fato de que o objetivo dessas reformas é criar um desequilíbrio na relação entre capital e trabalho a favor do capital e abrir novos nichos de mercado para segmentos importantes, que é para onde esses agentes da equipe econômica vão voltar quando se desfizerem da estrutura do Estado. Então, é um desmonte acelerado e despreocupado com o projeto de país e orientado para interesses privados, mercantis e rentistas. Agora, William, caso essas reformas aí que pretende o governo Jair Bolsonaro passem, isso aliado ao pacote de privatizações aí que já foi anunciado também que ele pretende fazer, até mesmo já se falou de privatização mesmo da Petrobras. Como você entende no futuro uma gestão que não seja orientada por esse tipo de diretriz econômica, digamos econômico-ideológica na prática, né, do Paulo Guedes? Como que vai ser para um governo com uma outra orientação sem esses instrumentos poderosos do Estado? Como é que a gente vai ter aí a possibilidade de um governante futuro lidar com uma situação com o Estado depauperado na prática? Bom, num eventual retorno das forças progressistas ao Estado, nós vamos ter que exercer a nossa criatividade, a nossa imaginação institucional para reorganizar a maneira como o Estado pode orientar o projeto de desenvolvimento de crescimento econômico, porque a gente não vai dispor, como você bem disse, dos instrumentos que nós tínhamos anteriormente, né? É claro que a estrutura do Estado brasileiro é muito complexa e, a despeito do desmonte, ela ainda deixa elementos fundamentais para que se possa organizar esse projeto, mas eles não vão estar disponíveis na prateleira de possibilidades de organização da política econômica com a mesma intensidade que estavam no momento anterior. Isso significa que a esquerda vai ter que revisar a maneira como ela enxerga o Estado, ela vai ter que orientar o modo como ela maneja as estruturas estatais, porque esse ator, o Estado, e o que sobrou dele, vai ser um ente fundamental para que se possa recompor a capacidade de desenvolvimento do país. Então a gente vai ter que usar muito intensamente as estatais que vão sobreviver, os ministérios que vão sobreviver e organizar um projeto de desenvolvimento sem medo de assumir que o Estado está no seu centro, e que ele vai ser o grande responsável daqui para frente por orientar o investimento privado numa aliança que vai ter que ser feita em parâmetros e termos diferentes do que foi há 10 anos atrás, por exemplo. Tá certo, William. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Glauco. Obrigado, Naama. Eu que agradeço pela possibilidade de participar e bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o cientista político, professor de Ciência Política e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, William Ozaki.